Vamos colocar de pé nesta noite. Coloca a mão sobre o teu coração nesta noite e continua falando com o Espírito Santo de Deus. Fala: Senhor, eis aqui a minha vida diante do teu altar nesta noite. Papai querido, eu quero beber a cada dia da água da vida. Eu quero aprender a cada dia, através do seu alimento, a me portar, a me andar, Senhor Jesus, nos seus caminhos. Porque a palavra do Senhor diz que a porta do mundo é larga e a porta para servir o Senhor Jesus é estreita. Papai querido, que nesta noite o Senhor venha abrir o nosso entendimento, porque nós queremos, ó Pai, andar nesse caminho estreito. Nós queremos, Senhor, tirar tudo que tem nos atrapalhado de servir o Senhor em espírito e em verdade. Tira, Senhor, tudo que não provém do Senhor. Tira os pensamentos, tira os desejos, tira todo o pecado, ó Pai, que existe em nós nesta noite, que tem atrapalhado a tua obra na minha e na vida de cada um dos irmãos nesta noite. Papai querido, nós sabemos que o Senhor é o único Deus que sonda coração e lê pensamentos. E o Senhor conhece o nosso deitar, o Senhor conhece o nosso levantar, o Senhor conhece, ó Pai, o que cada um tem passado, o que cada um, ó Pai, tem feito diante da tua presença. E nesta noite, ó Pai, nós rasgamos os nossos corações, porque queremos ser vasos de honra, nós queremos ser instrumentos nas tuas mãos, Senhor. Então faça, Senhor, a tua obra no meio da tua igreja. Tira nesta noite, ó Pai, todo o cansaço, todo o enfardo, tira tudo que não provém do Senhor, tira os sentimentos que não provém do Senhor, tira os pensamentos que não provém do Senhor das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, abra os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, que a cada dia, Senhor, que nós estamos aqui na tua casa, nós temos aprendido a tua palavra, que a tua palavra, Senhor Jesus, venha nos transformar de dentro para fora, mudar as nossas atitudes, mudar, Senhor, os nossos pensamentos, a nossa forma de agir, de pensar e de andar. Senhor Jesus, nós queremos ser fiéis a Ti, ó Pai, de todas as formas, Senhor. Papai querido, então a cada dia o Senhor venha nos ensinar, o Senhor venha nos guiar, ó Pai, pela vereda da tua justiça. Papai querido, apresenta o teu servo que irá ministrar a tua palavra. Papai querido, que o Senhor venha usá-lo poderosamente da forma que o Senhor quer. Fala com a tua igreja. Papai querido, nós estamos aqui diante da tua presença e queremos escutar a tua voz através da tua palavra, que a tua palavra que nos transforma, que nos liberta e que nos salva, Senhor. Eis aqui a tua igreja. Fala conosco nesta noite, em nome do Senhor Jesus, amém? Pega as vossas Bíblias em nome do Senhor Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. É com muita alegria que nós estamos aqui nesse domingo para aprender um pouco mais da palavra de Deus. Abram vossas Bíblias em Marcos 16, livro de Marcos 16, do 1 ao 20. Mateus, Marcos 16, amém? A palavra de Deus fala assim: passando o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. No primeiro dia da semana, foram ao sepulcro de manhã cedo ao nascer do sol. E diziam umas outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande.
E entrando ao sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém ele lhes disse: não vos assustei, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis como eles vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, e que estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. Indo estes, anunciaram aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe um rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais surgirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Podeis assentar. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus aqui já tinha pagado nossos pecados. Quando nós andamos com o coração aberto de verdade, nos caminhos que Deus tem para cada um de nós, as maravilhas de Deus são tão grandes que às vezes ela assusta até as pessoas que têm fé grandiosa, porque Deus está sempre surpreendendo nossas vidas, o nosso caminhar. Você vê Maria Madalena, você vê as mulheres aqui levantando cedo para ir ao sepulcro, para cuidar do corpo do Senhor Jesus. Provavelmente nem dormiram, porque lá em Lucas fala que elas saíram à noite, passaram a noite caminhando. Isso significa passaram a noite para fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus foi o que nós fizemos ontem. Saímos de nossa casa e fomos levar o evangelho, e o nome de Deus foi glorificado naquele lugar. Elas também saíram da sua zona de conforto, e quando chegam, ainda falaram da pedra. Quando você tem fé no coração e você caminha nos caminhos do Senhor, tudo que for obstáculo será removido. E quando elas chegaram naquele lugar, a pedra grandiosa não estava mais lá, já havia sido removida, e não havia apenas um anjo lá dentro. E quando elas levam a mensagem para os discípulos do Senhor Jesus, eles não acreditaram. Isso também vai acontecer no meio de nós. Nós vamos pregar a palavra, mas algumas pessoas não vão crer, porque vê que os próprios discípulos que viram todo o milagre, que sabiam da história de Maria Madalena, sabiam quando Jesus Cristo fez o milagre na vida dela, todos eles estavam lá juntos. Pedro, João, Tiago, André. Mas a fé de algo tão grandioso que ia acontecer não estava ainda no coração deles. Não conseguiam acreditar que aquele Jesus ia fazer tudo aquilo que tinha falado. E Jesus falou para cada um deles:
eu terei que sofrer, mas depois eu vou ressuscitar no terceiro dia. Isso mostra para nós que haverá momentos na nossa vida que nós vamos talvez duvidar, mas você vê que haverá sempre um momento nas nossas vidas, quando nós temos fé, que Jesus vai estar amparando cada um de nós, assim como Ele amparou esses grandes homens. Mesmo aquela mulher lá entregando a mensagem, falando Jesus Cristo ressuscitou, eles não acreditaram. Depois 2 homens foram lá também, confirmaram, também não acreditaram. Mas depois quem foi levar a própria mensagem foi o próprio Senhor Jesus. E assim é nas nossas vidas. Porque quando somos verdadeiros na palavra, saiba que Deus é muito mais verdadeiro para conosco, porque deu o seu único Filho para que nós estivéssemos aqui nesse lugar. E através de todos esses grandes homens que fizeram todas essas obras do Senhor, passando por momentos de dificuldade, mas também momentos alegres, porque sempre teremos momentos alegres em nossas vidas. Porque quando estávamos no mundo, a alegria era passageira, e quando nós andamos com Deus, a alegria é eterna. Vai ter momentos de dificuldade, o choro pode durar uma noite, mas a alegria sempre vem pela manhã. Esse é o intuito da palavra, nos levantar. Força de vontade essas mulheres tiveram, saíram da sua zona e foram até onde estava o sepulcro, para cuidar do corpo do Senhor Jesus. Ficaram assustadas porque não estavam preparadas para aquele acontecimento, o corpo não estava lá, ficaram confusas. Alguém levou o corpo do Senhor Jesus. Maria Madalena olha e vê um homem cuidando de uma planta, fala: cadê o corpo do Senhor? Fala para mim onde levaram. E aí quando ele fala o nome dela, ela olha e vê e percebe que era o Senhor Jesus, porque ele estava num corpo glorioso. Agora, para você ver Jesus, você precisa ter fé no coração, porque ele não é mais como era antes, não é carne, agora é espírito e verdade. Em Gênesis 37, acreditar naquilo que Deus tem para você. E depois que você acredita naquilo que Deus tem para você, nós temos que caminhar sobre essa palavra. Pessoas vão tentar nos tirar a todo tempo da nossa fé, não acreditando. Não acredita nisso não, isso não existe. Ter fé, você nunca viu Deus. É melhor a gente continuar na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos, na soberba da vida, e viver um dia a cada momento. Mas lembre que quando você tem fé no coração, o Senhor se manifesta para cada um de nós. Lembra que Maria Madalena, quando falou com os meninos, falou que o Senhor Jesus tinha ressuscitado para os discípulos, eles não creram. Mas isso fez com que a fé dela diminuísse? Não, ela viu, Jesus falou com ela, ela tinha toda a certeza. E Jesus depois vai e fala com cada um deles: vocês estão com pouca fé. Por que isso? Andaram comigo, viram os milagres, Pedro andou sobre as águas, viram eu curar Maria Madalena. E assim somos nós, por isso nós estamos aqui reunidos. Olha o que acontece quando você tem fé, quando você acredita de verdade que Deus pode, Ele muda a nossa vida. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Um sonhador. Mas se esse sonho for algo que Deus deu para você, vai acontecer, lembra disso. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levanta e também fica em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhes disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho e contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas inclinavam a mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que sonhaste? Porventura
viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarem perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Essa é a história de José, um homem de Deus, uma criança que tinha fé no coração, e Deus usava humildade no coração, porque lembra que Deus opera na humildade, na simplicidade. Todos os grandes homens que Deus operou na vida deles, como Moisés demora mais de 40 anos para ser quebrantado, para saber que ele é insignificante na presença de Deus. Por isso Deus o usa depois de 84 anos. Humildade no nosso coração. Porque se nós formos soberbos e grandiosos, o Espírito Santo de Deus nunca vai falar conosco, porque a gente não deixa. E acreditar de verdade naquilo que Deus está falando, acreditar nessa palavra. Deus deu a palavra para José e ele estava simplesmente passando para os seus irmãos. O que eles falaram para ele? Eles deram apoio? Vai acontecer, vai acontecer. Não, eles disseram: você está ficando doido? Porque é assim que o povo do mundo quer destruir o sonho das pessoas, mas Deus quer sempre nos levantar na sua palavra. Só que existe um tempo determinado por ele, e nesse tempo José passou por várias dificuldades. Seus irmãos o jogam num calabouço, depois o vendem como escravo. A vida dele se torna de alegria e tristeza quase que ao mesmo tempo, mas ele continuava acreditando naquilo que Deus tinha dado para ele. Acreditar na palavra é o que nós estamos fazendo, se estamos reunidos aqui hoje, porque também cremos no milagre. Porque só vê milagres quem vai no caminho do Senhor. Maria Madalena vê o milagre porque ela caminhou até onde o Senhor estava, e ele já estava morto. Mas quando ela chega para cuidar do corpo, o milagre acontece. E ele está aqui no meio de nós, porque a palavra de Deus fala: onde estiver dois ou mais, eu estarei lá com vocês, falando em meu nome. Porque esse nome tem poder, e nós temos que crer e continuar caminhando, e o milagre continuará acontecendo no povo de Deus, porque o povo de Deus cresce no tempo determinado pelo Senhor. José se torna um escravo de Potifar, tratava ele até bem, mas o propósito de Deus na vida dele, para que aquele sonho que ele sonhou há uns tempos atrás, que ele tinha contado para o seu pai e para seus irmãos, que eles não acreditaram e falaram: isso não vai acontecer, invejaram, porque o povo do mundo inveja o povo de Deus, porque não conhece o verdadeiro amor que o Senhor Jesus dá para cada um de nós. Lembra disso? E o próprio povo de Deus, se não tiver trabalhado no coração, humildade, 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 amar o próximo como a si mesmo. Quando você ama o próximo como a si, você cuida do próximo. Jesus Cristo cuidou de todo aquele povo. Jesus Cristo curou até pessoas que não voltaram nem para agradecer ele, mas ele curou. E os discípulos viam tudo aquilo acontecer, e a fé ia crescendo dentro do coração de cada um deles. Eles não tinham que crer quando ela foi falar que Jesus tinha ressuscitado? Depois de um certo tempo, Potifar, José cai nas ciladas da esposa do Potifar. Mas aí você vê a diferença do homem que glorifica a Deus. Porque quando ela disse que que ele queria ter um caso com ela, e ele não queria, ele não calunia ela hora nenhuma, ele simplesmente diz: eu sou inocente, e vai preso por isso. Você vai ver muitas pessoas pregando a palavra e sendo presas, assim como Paulo, Silas, mas eles estavam no lugar que Deus queria que eles estivessem. Assim estava sendo na vida de José, porque Deus vai mudando o nosso caminho quando nós partimos para andar de verdade, fazer a vontade, porque a partir do momento que nós começamos a andar com Deus, não é mais a minha nem a sua vontade, é a vontade de Deus. Às vezes nós não compreendemos, e isso é que é ter fé no coração. José no momento estava livre, no outro momento preso num cárcere.
mas Deus estava com ele naquele lugar, porque a palavra fala, e a palavra de Deus é verdadeira e poderosa. Mas e o sonho de José? Se perderia naquele momento? Não, porque a obra de Deus, ela nunca para. Se você tiver fidelidade a Deus, Ele continuará com você e com cada um de nós. Mas existe força de vontade, determinação, colocar de verdade em primeiro lugar Deus nas nossas vidas. E José colocava. Por isso, naquele cárcere, quando aparecem duas pessoas com problemas, José, através do sonho, fala o que ia acontecer com cada uma delas, e acontece. E quando uma é liberta, ele fala: lembra de mim quando você estiver lá fora. E quando José acha que ele tinha esquecido, Deus começa a operar na vida do faraó, o homem mais poderoso do Egito, através de um sonho. Porque se José tinha sonhado que algo ia acontecer na vida dele, esse sonho tinha que ser concretizado. E começa o sonho a ser concretizado através da vida do próprio faraó. Faraó começa a sonhar, mais de 2 anos sonhando o mesmo sonho, e aquilo começa a deixá-lo desorientado. E de repente, aquele padeiro mor fala: tem um rapaz que está preso, ninguém dá nada por ele, mas ele sabe tudo sobre sonho. Ninguém dá nada por ele, mas Deus dá. Às vezes a gente acha que ninguém dá nada por nós, mas lembre que isso não importa. O importa é o que Deus pensa de cada um de nós. Porque Deus nos amou de tal maneira, que deu seu Filho. E nós não podemos tirar pelo menos um tempo da nossa vida para glorificar o nome do Senhor? Quantas pessoas que pereceram nessa pandemia e não tiveram oportunidade? A pandemia nem acabou e todo mundo já está se explodindo na concupiscência de novo, e vai voltar tudo de novo, porque o povo não ama Deus. E por isso nós temos que continuar pregando essa palavra e mostrar para eles o verdadeiro valor de tudo. Está na palavra do Senhor. Você pode alimentar hoje, mas amanhã você vai sentir fome. Você alimenta amanhã e depois da manhã você vai sentir fome. Mas se alimentar da palavra de Deus, você nunca mais terá fome, nunca mais terá sede, porque Jesus falou, e Jesus é a verdade e a vida. Naquele momento, José é colocado diante de Faraó. E quando o Faraó fala: você que interpreta sonhos, ele disse: eu não. A humildade no coração dele: eu não interpreto nada, mas tem um Deus que eu sirvo, que esse interpreta. E a partir daquele momento que Deus interpreta o sonho do faraó, a vida dele muda. Uma noite ele era um preso, que ninguém dava nada por ele, nada, mas Deus estava com ele naquele lugar. E no outro dia ele se torna o homem mais poderoso dentro do Egito, que nem era o país dele. Ele se torna um governador, porque ele soube esperar o tempo certo determinado por Deus. Não se importou das dificuldades que ele passou, das pessoas dizendo: não vai acontecer nada, porque Deus falava: continua, porque vai acontecer, porque eu estou nesse negócio. E a vida dele é transformada, assim como ele tem transformado a vida de cada um de nós aqui também. E devagar a árvore vai crescendo e vai dando fruto, e começa a alimentar as pessoas. Através dessa atitude de José, de saber esperar o tempo certo, determinado, e confiar em Deus, porque confiar em Deus é ter fé. Não importa onde colocar você, você continua glorificando o nome do Senhor. Se coloca no cárcere: glória a Deus, Senhor, se estou aqui foi porque o Senhor permitiu, e algo o Senhor vai entregar para nós nesse lugar. Não importa onde for, o tempo determinado de Deus, a árvore cresce da mesma maneira que cresce para cima, as raízes crescem para baixo, porque com a tempestade vir, não será abalada, porque está alicerçada no nome de Jesus.
Em João 11:19, a palavra de Deus fala assim, João 11:19, João 11. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que crê, vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Disse ela: sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: Mestre está aqui. Mas o momento de Jesus numa caminhada maravilhosa, mostrando para os seus discípulos, porque Deus vai mudando o nosso cenário e falando para nós, presta atenção nos sinais que eu estou mostrando para vocês. A partir daquele momento que Jesus ressuscita Lázaro, ele já tinha ressuscitado a filha de Jairo, ele já tinha ressuscitado um filho de uma viúva, mostrando sinais para os seus discípulos: olha e presta atenção, porque algo vai acontecer lá na frente. Por isso que vocês têm que ter fé. Porque quando nós temos fé e continuamos essa caminhada, nós vamos observando e vamos aprendendo e crescendo. Mas haverá coisas tão grandiosas que acontecem que talvez nós nem consigamos acreditar. A mesma coisa acontece na vida de Marta e de Maria, porque elas um dia colocaram o Senhor Jesus, convidaram para a sua casa. Jesus pregou a palavra para elas, falou do amor de Deus, falou que para Deus nada é impossível, e mostrou ao mesmo tempo todas as coisas que ele tinha feito na vida desse povo, que às vezes passando por dificuldade, por tristeza, alimentou várias pessoas com poucos pães e poucos peixes. Mas elas acreditavam que Jesus tinha poder apenas de curar pessoas que estavam doentes. Morreu, acabou. Existia um limite da fé delas, mas esse limite que tem que ser vencido, porque para Deus nada é impossível. Lembra disso? Nada. Se você crê em Deus, você confia no Senhor, é só continuar caminhando, e Ele vai direcionando os nossos caminhos. Só que você tem que saber pedir as coisas para Deus, porque às vezes nós pedimos coisas para Deus que vai nos afastar do Senhor, ao invés de nos aproximarmos. Então só oremos e agradecemos por aquilo que Ele tem, e Ele sabe o que é melhor para nós. Está lá em Mateus 6, Ele sabe tudo sobre a sua vida, sobre a minha vida, desde antes de nós nascermos. Marta fala para Jesus: se o Senhor tivesse chegado mais cedo, e todas as pessoas que estavam ali, se tivesse chegado mais cedo, tinha feito o milagre. Agora morreu, não tem jeito, 4 dias, não tem como. Esqueceram da palavra: nada é impossível para Deus. E se tinha acontecido aquilo na vida de Lázaro, foi uma permissão, porque o Senhor Jesus, depois que falam que ele tinha morrido, ele ainda fica mais 4 dias, para que o nome de Deus fosse exaltado em Lázaro. Olha que honra, que glória. E aí Jesus Cristo chega naquele momento, quando Maria também chega próximo, e fala para eles: tira a pedra. E aí que não acreditaram de maneira nenhuma. Vai tirar a pedra para quê? O que vai fazer agora? O homem já está morto. Ele fala: tira a pedra. Porque quando trabalhamos em conjunto com o Senhor, através da nossa fé, fazendo a vontade, pregando a palavra, nós estamos tirando a pedra, e o Senhor Jesus faz o milagre. Tira a pedra.
e deixa o resto que Deus vai fazer no meio de nós. E a partir daquele momento, Jesus, através da palavra, porque essa palavra tem poder, a única coisa que ele fala: Lázaro, levanta e vem para fora. Às vezes ficamos preocupados com milagres tão grandiosos. Jesus faz uma simples palavra e acontece. Não precisou de muita pirotecnia, não. Saia e venha para fora, Lázaro. E aquele milagre foi suficiente para que as pessoas quisessem, acreditassem de verdade em Jesus Cristo. Mas existiam aquelas que queriam matar, além de Jesus, a Lázaro, porque inveja no coração, maldade no coração. Em Lucas 7, Êxodo, vamos para Êxodo 14. Êxodo 14, 7 a 14, a palavra de Deus fala assim: tomou 600 carros escolhidos e todos os carros do Egito e dos capitães sobre eles todos, porque, presta atenção nessa palavra aqui, versículo 8, porque o Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram com alta mão, saíram triunfantes, vencemos. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros do faraó e os seus cavaleiros, os seus exércitos, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piarote, diante de Baal-Zefon. Chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcro no Egito suficiente para nos tirar de lá? Para que morremos nesse deserto? Por que nos fez isto e que nos tem tirado do Egito? Olha aqui mais um momento de você ter fé na dificuldade. Sempre vai haver dificuldade para que a nossa fé continue crescendo dentro de nós. Como que um povo durante um ano viu pragas acontecer dentro do Egito, viu Deus tirar ele com a mão forte, e eles não levantaram um canivete? E a palavra fala assim: é minha a vingança. A palavra de Deus fala assim: minha é a vingança. Para nós não sermos vingativos. O povo de Deus não é vingativo. O povo de Deus é perseguido. Se você vê os discípulos de Jesus, você não vai ver hora nenhuma eles contra-atacando, e nenhum dos grandes homens de Deus. Eles apanhavam, levantavam, continuavam pregando a palavra. Apanhavam, levantavam e continuavam pregando a palavra. E o povo não entendia nada. O que está acontecendo? Quando os romanos começam a matar todos os discípulos do Senhor, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, queimando tudo, e a palavra continuava avançando. Isso é ter fé no coração. Isso é você aprender a andar de verdade com Deus. Esse povo viu todos esses milagres, e quando eles chegam na beira do mar, que eles olham e vê o faraó vindo atrás deles, não acreditavam mais. Por isso que precisavam de entrar no deserto e caminhar durante muito tempo. Essa caminhada é que faz com que a fé cresça dentro do nosso coração. Aprender a confiar em Deus e saber que não existe limites para Ele, e que a todo momento Ele continuará guiando os nossos caminhos, operando nas nossas vidas, transformando, mudando direções, mudando obstáculos. Por que Deus coloca eles naquele momento? Para eles verem mais o milagre na frente deles. Porque o povo que anda com Deus sempre vai ver milagres. E Deus abre o mar, e eles passam no seco. Mais de 1 milhão de pessoas. Olha que milagre grandioso. Porque a vitória do crente, ela é forjada no fogo, na dificuldade, no deserto, porque é lá que a água vai jorrar na pedra. Você vê um Jesus Cristo amável, preocupado com todas aquelas pessoas e com seus discípulos.
E os saduceus e os fariseus batendo nele, única e exclusivamente por inveja, porque nem por dinheiro era, porque Jesus não cobrava nada daquilo que ele estava fazendo. Mas eles estavam com medo do povo começar a seguir Jesus e parar de colocar dinheiro nos seus cofres, tirar a boa vida. Por isso que nós temos que andar no deserto. Andar no deserto é você orar a Deus. Andar no deserto é você dobrar seu joelho todos os dias. Começa com 10 minutos, depois vai subindo. Ou senão nunca seremos espirituais. Para ser espiritual você tem que falar com Deus. Para querer receber aquilo que Deus tem para cada um de nós, nós temos também que, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Quanto mais nossa caminhada continuar, mais dificuldade nós vamos enfrentar, e Deus vai continuar nos alimentando, como Ele alimentou todo esse povo. E a fé cresceu dentro do coração deles. Em Lucas 7, a palavra de Deus fala assim, Lucas 7, 7:36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele, e entrando em casa dos fariseus, sentou-se à mesa. Olha a diferença aqui. Orar, buscar, querer, sentir. Ou senão a pessoa, ela entra no culto, ela nunca vai sentir a palavra, porque está carnal. Para você sentir a palavra, precisa ser espiritual. É na oração é que nós vamos nos transformando através da palavra do Senhor. Rogou-lhe um fariseu que comesse com ele, e entrando em casa do fariseu, sentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a rogar-lhe os pés com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos de sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Quando isso viu o fariseu que tinha vindo, que o tinha convidado, falava consigo, dizendo: se esse fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que tocou, pois é uma pecadora. Esse homem tinha acabado de ser curado de uma lepra pelo Senhor Jesus Cristo. Ele tinha acabado de ser curado de uma lepra, e ele estava olhando para uma mulher que tinha sido curada também pelo Senhor Jesus, e estava julgando ela, porque ele achava que a lepra dele não era um pecado, a lepra era só uma doencinha, ele não tinha pecado. E a maioria das pessoas não vem ouvir a palavra porque acha que não tem pecado, que está salva. Vai ver daqui a um tempo. E ainda vai julgar aquela mulher que estava mostrando o grande amor que ela tinha para o Senhor Jesus. Amor, é isso que nós estamos aqui. Se nós estamos reunidos ouvindo essa palavra, porque nós amamos o Senhor. E Ele se agrada de um povo estar reunido, aprendendo a palavra e crescendo espiritualmente, igual a árvore plantada a ribeiros, que dá o seu fruto na estação própria. Na estação própria, na estação de Deus. Que essa mulher não mediu esforços por tudo aquilo que o Senhor Jesus tinha feito. E aí Jesus olha nele e fala assim: porque quando nós julgamos, quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós aprendemos. Você só vai aprender a ser humilde no coração, nós só vamos aprender a ser humildes através da palavra e através de pessoas que também caminham nesse caminho. Quando ele critica, olha o que acontece. Jesus dá uma lição, um aprendizado para ele. Por quê? Porque ele estava próximo de Jesus. Nós também estamos. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia 500 denários e outro 50. Ele falando para Simão, leproso, e não tendo eles com que pagar, nenhum dos dois tinha, perdoou a dívida de ambos. Disse, pois, qual deles amará mais? E Simão respondendo disse: para mim aquele a quem mais perdoou. E ele disse: julgaste bem, aquele que devia mais. Então aquela pecadora sabia que o que ela devia era muito, mas ela também amou muito. Mas ele, como achou que não tinha pecado nenhum, não amou nada. Convidou Jesus, deixou ele lá no canto, não deu um beijo nele, não colocou óleo na cabeça dele, nada, não fez, deixou lá.
Porque tem muitas pessoas que convidam Jesus para a sua casa, mas não dão importância. E nós temos que dar toda a importância, porque Ele morreu na cruz por cada um de nós. É espiritual, tem que entender isso. Voltando para a mulher, disse Simão: vês tu essa mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta rogou-lhe os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Ela fez tudo, não mediu esforços. E isso nós estamos fazendo aqui. Já estamos terminando. Em Daniel, a palavra de Deus fala assim, ó, Daniel 6. Daniel 6. Daniel 6, 1, 5. E percebeu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Olha que bonito, porque Daniel andava com Deus de verdade. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha só. Todas as vezes que nós começamos e que depois nós continuamos nessa caminhada com Deus, haverá pessoas que vai querer tirar você desse caminho. Haverá sempre, o mal nunca quer perder nós quando nós estávamos no mundo. Você lembra lá que nós acabamos de falar, o faraó lá no Egito, correndo atrás para escravizar de novo o povo, mas agora ele não podia, porque ele deu para Deus aquele povo, falou: pode levar, é seu, não quero mais. E quando você dá a palavra para Deus, a coisa muda de figura. Aqui Daniel, a Babilônia já havia sido tomada pelos os medo-persas, Nabucodonosor já havia morrido, já havia passado vários anos, e os persas constituem Daniel como um governador. E aí as outras pessoas com inveja no coração procuram motivos para matar Daniel. Mas aquela história de Sadraque, Mesaque e Abednego sendo jogado lá no forno quente e aparecer mais um lá dentro, começa a atravessar o tempo. Porque a palavra de Deus, o tempo para ela não existe, ela é infinita. Nós estamos pregando algo que aconteceu há vários anos, muitos anos antes de Jesus, e ela tem o mesmo poder. E a fé de Daniel em Deus mais cresceu depois daquilo. Já era grande, mas depois daquele acontecimento cresceu mais. E quando eles armam Arapuca, falando que Daniel não podia orar para Deus em determinado tempo, Daniel falou: não, eu vou orar. Ainda orou, ainda com a janela aberta, porque ele tinha orgulho de ser crente. Nós também temos, ou teremos que ter, porque é isso que faz com que Deus se agrade. Não ser crente apenas dentro de igreja, mas fora, pregando a palavra para as pessoas. No começo não temos muito conteúdo, mas amar a Jesus, amar a Deus, fale de Jesus. Isso agrada e Deus vai usando você para salvar pessoas. E naquele momento Daniel era jogado numa cova dos leões. Mas o milagre acontece na vida dele, porque ele teve fé, ele acreditou, ele confiou de verdade. Confiar é nessas dificuldades, nós continuarmos glorificando o nome do Senhor. E quando o rei, no outro dia, cedo, chega na cova, Daniel estava lá, vivo, porque quem anda com Deus está sempre vivo. Quem anda com Deus tem a vida eterna. Por isso nós estamos aqui reunidos. Se o milagre aconteceu e aquelas pessoas que colocaram Daniel naquele lugar foram jogadas
E aí os leões tomaram conta delas. E para finalizar em João 20, amém? Glória a Deus. João 20, 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles. Paz seja convosco. E depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse, Senhor meu Deus, Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Nós somos esses bem-aventurados, porque nós não vimos, nós não andamos com o Senhor Jesus naquele tempo, mas nós temos a fé no nosso coração, e através dessa fé, Ele vai se manifestando no meio de nós e transformando as nossas vidas. Ele vai nos alimentando nos momentos de escassez, vai nos alegrando nos momentos de tristeza, encorajando nos momentos de medo e colocando amor nos nossos corações, para a gente continue sempre unidos, amando o próximo e continuando pregando esse evangelho, em nome de Jesus. E eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor, que essa palavra venha ficar no meu, no seu, no nosso coração, e continuarmos crescendo de fé em fé, de glória em glória. Amém? Amém? Quem precisa de oração? Então vamos colocar de pé. Vamos estar apresentando a vida dos irmãos que não puderam vir. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesta noite, ó Pai, nós unimos a nossa fé e apresentamos os irmãos que não puderam estar aqui conosco, ó Pai, que o Senhor venha alcançá-los nesta hora. Papai querido, que o Senhor venha abençoá-los com a bênção sem medidas do Senhor. Papai querido, também apresentamos os nossos vizinhos da direita, da esquerda, da frente, do fundo, cada vida que nos ouviu nesta noite, que da mesma forma, que as bênçãos do Senhor venham estar sobre a vida de cada um deles nesta noite. Também apresentamos a semana que se inicia, nós apresentamos os nossos locais de trabalho, nós apresentamos, Senhor, tudo o que iremos fazer nesta semana, e apresentamos diante da Tua presença. Papai querido, desde já o Senhor venha quebrar as barreiras, os impedimentos, lançando por terra toda inveja, toda palavra contrária, toda afronta, todo levante do inimigo, que o Senhor venha repreender nesta noite e lançar por terra em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor venha nos usar como instrumentos do Senhor para ganhar almas para o Teu reino. E tudo que fizermos, Senhor, venha ser por excelência. Papai querido, nos capacita, porque o Senhor, ó Pai, pega os incapacitados e capacita, ó Pai, e nós pedimos a capacitação do Senhor sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Papai querido, nós Te louvamos pela vida dos irmãos que estão aqui conosco. Abençoa, fortaleça, continua nos direcionando, continua nos fortalecendo, continua derramando da Tua graça, Senhor, sobre as nossas vidas. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém? Estendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém, glória a Deus.